A história de Melquisedeque. Melquisedeque não há personagem na Bíblia mais misterioso do que a pessoa de Melquisedeque. Quando o encontramos pela primeira vez, ele está vivendo na época de Abraão. Até o nome em si, Melquisedeque, carrega consigo um ar de mistério. Ele faz uma entrada silenciosa no cânon das Escrituras. Quem é ele? Por que há tanta discussão sobre ele? Ele é mencionado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por que nossa história épica começa com um homem chamado Abraão? Além de Moisés, nenhum personagem do Antigo Testamento é mencionado mais no Novo Testamento do que Abraão. Tiago se refere a Abraão como amigo de Deus, um título usado por mais ninguém nas Escrituras. Os crentes de todas as gerações são chamados de filhos de Abraão. A importância e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente vistos nas Escrituras. Sob a bênção de Deus, Abraão era alguém que chamaria a atenção dos reis inseguros da época. Deus havia dito a Abraão para deixar sua terra natal e parentes e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão partiu com seu sobrinho Ló, mas devido ao aumento maciço de seus animais e dos de Ló, eles decidiram se separar. Após a separação, Ló foi viver em Sodoma, o que logo o colocou em apuros. Gênesis 14 descreve as tensas relações entre os reinos na época de Abraão. Os reis de Sinar, Elazar, Quedorlaomer e Goim formaram uma aliança para lutar contra os reinos de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Esses países se rebelaram após serem oprimidos por 12 anos. Ao ouvir as notícias das conquistas de Quedorlaomer, os países rebeldes se reuniram no vale de Sidim para confrontá-lo. O rei de Sodoma era um dos muitos que oprimiam Quedorlaomer. Durante os conflitos que se seguiram, o sobrinho de Abraão, Ló, que vivia em Sodoma, foi capturado. Um homem que escapou do cativeiro junto com Ló informou a situação a Abraão. Imediatamente, Abraão reuniu uma força de 318 homens e partiu em busca dos adversários. Pela graça de Deus, Abraão conseguiu vencer a batalha contra os exércitos de Quedorlaomer e recuperar os bens que seu exército havia roubado. Enquanto Abraão retornava vitorioso pelo vale de Savé, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo. Nesse dia, Melquisedeque, que era o governante de Salém na época, também estava presente. Essa é a primeira vez que temos contato com Melquisedeque. O verdadeiro significado de seu nome é muitas vezes desconhecido para muitos de nós. No entanto, os nomes têm um significado significativo em hebraico. Hebreus 7 nos diz que o nome Melquisedeque significa Rei de Justiça, e Rei de Salém, que também significa Rei da Paz. Esse nome implica que a pessoa com esse nome é justa e justa em seus negócios, o que é adequado para um governante ou líder que defende a justiça e a retidão em seu reino. As referências a Melquisedeque na Bíblia estão relacionadas a Jesus. Salmo 76 é o único outro lugar na Bíblia que menciona a cidade de Salém. O Salmo 76 diz: Deus é conhecido em Judá. O seu nome é grande em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Além disso, o livro de 2 Reis 14 nos diz que Jerusalém é a cidade de Davi. Jesus é frequentemente retratado como um sacerdote no Antigo Testamento, e Melquisedeque é uma figura-chave que revela muitas verdades sobre Jesus. Antes da existência dos sacerdotes levitas, havia a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado como um sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão e a quem Abraão deu o dízimo de todos os despojos. O fato de que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque mostra a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão, e por extensão sobre os levitas que descendiam de Abraão. Também é notável que Melquisedeque não tinha genealogia registrada e não tinha início nem fim de dias, o que o torna uma figura que se assemelha ao Filho de Deus. O Salmo 110 é outro lugar na Bíblia onde Melquisedeque é mencionado. Este salmo é citado no Novo Testamento como se referindo a Jesus como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. David, ao meditar sobre a dignidade de ser sacerdote-rei, antecipa o sacerdote-rei perfeito, que é Jesus. Ele olha para o Messias, cuja realidade plena Davi só podia vislumbrar como uma sombra. O Salmo 110 parece prever o conflito entre Deus e as forças do mal que ocorrerá no futuro, como na Batalha de Armagedon. David, ao escrever o Salmo, assegura que as promessas do Senhor certamente se cumprirão, baseando-se em 2 fatos essenciais: a promessa de Deus e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque.
Em Hebreus 7, o autor do livro continua explicando como o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Ele argumenta que, se a perfeição pudesse ser alcançada pelos sacerdotes levitas e seus sacrifícios, não haveria necessidade de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas como os sacrifícios levitas eram insuficientes para remover o pecado e restaurar a humanidade a uma relação correta com Deus, era necessário um sacerdote superior. Jesus é apresentado como esse sacerdote superior, não com base em requisitos físicos da lei, mas com base em seu poder de vida indestrutível. Ele é um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que ele não precisa fazer sacrifícios diários por seus pecados, porque ele é impecável e não peca. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas e ressuscitou dos mortos, tornando-se o autor de nossa salvação. Portanto, Melquisedeque desempenha um papel crucial na compreensão da superioridade do sacerdócio de Jesus e como ele é o sumo sacerdote eterno que reconcilia a humanidade com Deus. Sua ordem sacerdotal é uma figura profética da obra redentora de Cristo.